O gergelim como um dos pilares da segurança alimentar global. Olha só, a Índia é um grande produtor, é o produtor mundial, mas também importa, inclusive, do Brasil. Então é sobre a importância dessa proteína e também da parceria com a Índia, Brasil e Índia, que vamos conversar hoje no programa Todos os Grãos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui conosco. E aí, para essa conversa, recebemos Marcelo Liders. Marcelo, que é o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, de Pulses e de Colheitas Especiais, está aqui comigo já. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui conosco. Prazer em estar aqui, Garcia. Ótimo, vamos lá, me faz entender um pouquinho, falando um pouco mais do gergelim, é uma proteína, é uma oleaginosa, qual é a importância dessa proteína no Brasil, qual é o cenário dessa produção? Olha, olhando do ponto de vista de mercado, nós temos um mercado para o gergelim de cerca de 2 milhões de toneladas, é o que é comercializado entre os países durante o ano. O principal importador é a China, importa 1 milhão de toneladas. O Brasil está em vias de celebrar um acordo com a China. Nesse acordo, a expectativa é que a gente tenha a possibilidade de exportar para a China. Os nossos concorrentes, muitos deles estão na costa leste da África, então têm os seus desafios para produzir. E aqui no Brasil tem encontrado um espaço, um momento de produção na segunda safra que está sendo muito interessante para o produtor. Num primeiro momento, o produtor investiu pouco na cultura, né, colocava lá no campo e via o que acontecia. Agora, e aí a produtividade era baixíssima, era 300 quilos, 250 quilos por hectare. Foi caprichar um pouquinho, dar atenção aí para algumas recomendações aí de manejo, e o Brasil já tem hoje 500 a 600 quilos de produtividade e subindo. Um grande desafio tem sido a colheita, tem uma vagem deiscente, né, um casulo, então ele abre quando está maduro, e acaba jogando a semente. Então, até mesmo a vibração da máquina no campo pode causar a abertura de alguns casulos. Então, isso também está sendo contornado. O Brasil, eu acredito que hoje seja o principal país que colhe mecanicamente o gergelim e vem evoluindo bem. Acredito que nós, muito provavelmente, seremos um player bastante importante dessas 2 milhões de toneladas que são comercializadas no mundo. É uma oleaginosa, ela pode ser usada para panificação, então tem algumas cultivares que são um pouquinho mais adocicadas e tem cultivares que são utilizadas para extração de óleo. O óleo na culinária, na gastronomia asiática é muito utilizado, é muito comum. China, por exemplo, tem um consumo muito grande para óleo. A Europa, um consumo bastante grande aí para panificação. Então, tem uma perspectiva muito boa, porque ao produtor, ela anda sendo pago ao redor de R$ 4,50, R$ 4,80, é o que tem sido pago para produtores, e muitas vezes com um contrato prévio. Então, o produtor, na hora do plantio, ele já tem previamente um contrato, sabendo quando, como e por quanto ele vai entregar a sua produção. Ótimo. Onde mais se produz aqui no Brasil? Onde é a região mais produtora? E qual é o perfil do produtor? Em que momento ele produz também? É o mesmo produtor da soja, outra oleaginosa? Não? Onde é que ele entra no ciclo da cadeia de produção? A capital do gergelim no Brasil é Canarana, no Mato Grosso. Foi lá que a cultura se estabeleceu, vindo de Goiás, mas encontrou ali já há uns 15 anos ou um pouquinho mais, produtores que foram investindo na cultura, principalmente para o mercado interno, para esse mercado não só asiático, mas principalmente também do Oriente Médio, né? Ele é utilizado muito para fazer o tahine, né, para depois entrar na composição do hummus, que é, junto com o grão de bico, um prato muito consumido pela cultura do Oriente Médio. Então, lá no Mato Grosso foi o berço, mas hoje você tem produção dos dois lados ali do Vale do Araguaia,
tem no Pará produção importante, no Tocantins, e a cultura está se espalhando. Ela vem na sequência, né, depois da soja, ela pode ser uma opção ao milho, principalmente quando perde a janela ideal do milho, entra a possibilidade do gergelim. E ele vai ganhando. Eu acredito que na medida em que a cada ano a produtividade melhora, seja por conta de um manejo adequado, ou seja, por novas cultivares que estão sendo colocadas, por facilidade de ter um comprador à porta, tudo isso deve fazer com que nós tenhamos aí um volume maior nos próximos anos. Ótimo, então, aí você fez referência já, e eu pego o gancho de um grande evento que teve recentemente, o Brasil Superfoods, né? E onde o gergelim, também o feijão, estiveram lá em discussão como pontos principais. Me fale desse evento, como foi, como é que é essa questão do gergelim como um dos pilares aí para a segurança alimentar global? Muito bem, o Summit do Brasil Superfoods, né? O Brasil Superfoods é um projeto, é o nome do projeto que nós temos e estamos desenvolvendo com apoio da Apex, com investimento de 3,5 milhões no total para a divulgação de gergelim e feijões pelo mundo. 50% disso vem da Apex, 50% vem dos exportadores. Durante o Summit, que é o encontro que nós temos feito anualmente, e esse ano fizemos em Brasília, nós recebemos lá missões que vieram da Índia, da China, da Espanha, além de alguns outros países aqui da América Central. O que é o interesse deles no caso do gergelim? Um país como a Índia, que é um grande produtor de gergelim, tem tido problemas aí climáticos que têm afetado também a questão do desenvolvimento dessas lavouras lá. Com isso, eles têm importado parte da sua necessidade, seja para o seu mercado interno ou para descascar e atender o mercado de gergelim descascado pelo mundo. Por isso, o interesse da Índia, além do seu mercado, né, poder atender a partir de lá um produto processado, o que provavelmente vai acontecer com o Brasil. O Brasil também começa a entrar nesses mercados de valor agregado do gergelim. E qual é o grande diferencial nosso? Para além da capacidade em volume, mas tem uma qualidade diferencial? Tem algo que nos destaque aí no mundo na questão da produção? Eu acredito que o fato de ser mecanizado deve trazer, com o tempo, um ganho em relação à produção que hoje é feita, colhido à mão em diversos outros países. O fato de que instituições como o Instituto Agronômico de Campinas, como a Embrapa e também alguns privados estão envolvidos no desenvolvimento de novas cultivares com maior teor de óleo, outras que não são ditas no mercado, entre aspas, aí, amargas, né, que são aquelas mais adocicadas que é para o mercado de panificação também. Eu acredito que o perfil dos nossos exportadores, o perfil do exportador brasileiro é um perfil de uma empresa média, pelo menos, nesse cenário, e que tem, com o apoio da Apex e com os compromissos que são exigidos para um projeto como esse do Brasil Superfoods, uma performance bem mais confiável para esse importador, seja de que país for. Mas então, como é que está essa parceria com a Índia? Em que pé está essa negociação de a gente levar também o nosso produto para lá? Nós já estamos fornecendo para eles, não houve maiores desafios para poder colocar para esse país. O desafio está com a China, onde nos interessa o mercado de 1 milhão de toneladas aí que eles importam por ano. Por isso, hoje, inclusive, dias atrás foi a missão do vice-presidente Alckmin, e naquela oportunidade o IBRAF participou também, e estamos aguardando aí o desenrolar dos próximos dias, se sai agora com essa visita o acordo fitossanitário com a China também. Então, são mercados importantes que estão sendo abertos, além do mercado mexicano, que já estamos atuando, o mercado americano, mercado da Guatemala, que é um país importante também nesse cenário. Maravilha. Marcelo, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, quero seguir na conversa, trazendo para as ações do IBRAF aqui dentro do Brasil também aí
com foco talvez no feijão. Enfim, eu sei que é um ano de bastante movimentação, vocês têm ações muito pertinentes aí para o mercado e para o produtor também. Mas convido você então para a gente esperar um pouquinho, fazer um intervalo rapidinho e segue na conversa aí na sequência, tá bom? Muito bem. E aí convido você de casa também. Continue com a gente aqui, Todos os Grãos volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Todos os Grãos. É muito bom ter você aqui conosco. Mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está chegando agora. Hoje estamos conversando sobre o potencial do Brasil na produção de gergelim. O gergelim que está sendo considerado um dos pilares para a segurança alimentar global. E falamos também sobre a produção de feijão. Está conosco para essa conversa o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão, Marcelo Líderes. Bom, Marcelo, continuamos a nossa conversa. E eu fiz uma provocação ali na mudança de bloco para a gente falar das ações do IBRAF aqui no Brasil também, de promoção e de incentivo, fomento cada vez mais das culturas, né, que envolve aí o IBRAF. Me conte. Nós temos buscado levar essas informações diretamente para o produtor também. Por isso, nós temos aí um calendário que, ao longo do ano, estamos realizando, de simpósios que nós chamamos de Pulse Day, em diversos polos de produção pelo Brasil afora. A cada polo de produção, nós buscamos levar as informações que são mais pertinentes àquela região. Se é algo técnico, se há um problema de solo, uma praga determinada, levar o que tem de melhor, o que tem de mais recente em termos de pesquisa, sejam da Embrapa, do IAC, do IDR, ou de alguns expoentes aí da academia que pesquisam também, esses cientistas que pesquisam soluções para o nosso agro, mais focados, né, aí na produção de pulses e colheitas especiais. Então, isso é o Pulse Day que tem sido realizado. Está sendo realizado o SINAF, o Simpósio Nacional de Feijão, em Goiânia. Então, o simpósio é trazer uma atualização para os agrônomos, né, para aqueles que têm uma dedicação muito grande a essas culturas, têm um aprendizado e tem também algo para colocar para o grupo. É uma discussão onde nós mesclamos, não somente apresentamos, mas ouvimos muito. É um amplo debate ali de soluções para essas culturas que não são tão conhecidas assim dos brasileiros. E o fórum, esse ano nós estamos chegando ao 10º fórum, né, em outubro, dia 2 e 3 de outubro, em Brasília, no centro de CICB, é o Centro Internacional de Eventos, né? Então, a ideia é que o fórum possa ter uma discussão ampla sobre como aumentar o consumo. É interessante, Garcia, que quando você olha para o consumo e que existem alguns comentários de que o consumo diminuiu, você nunca ouve alguém dizendo que diminuiu porque não gosta mais de feijão. Então, nós temos ido cada vez mais na raiz desse problema. É a questão da oscilação de preços, quando sobe demais, há uma parcela da população que sofre, e também a falta de praticidade apontada por alguns, né, em termos de cozimento do feijão, de preparo do feijão. Mas todos gostam muito do feijão. Então, é necessário aí buscar colocar qual é o resultado de todas essas iniciativas que existem hoje de praticidade. Por exemplo, existe um feijão instantâneo. Quão prático ele é, quão saboroso ele é, como é que ele pode ser mais conhecido da população, o que isso vai impactar na produção. E, claro, além do nosso consumo interno, a exportação. Como o mundo, até poucos anos atrás, tinha uma certa abundância de proteína vegetal, era muito difícil oferecer o feijão carioca. Só o brasileiro consome, só o brasileiro produz. Agora, a partir do momento que você tem um risco da segurança alimentar sendo reforçado por problemas climáticos e também por algo que não é um problema, é um desafio, que é o ganho econômico, o crescimento econômico de diversos países da Ásia, você tem questões aí, será que o feijão carioca não pode ser consumido lá fora? Estamos voltando à carga com essa discussão. E muito disso
Vai acontecer durante o 10º Fórum. Que interessante, né, Marcelo? Eu imagino para cada, claro, evento desse, né, Pulse Day, depois o SINAF, depois o fórum, tem discussões muito específicas. Mas imagino que tenha um tema que seja quase que padrão para tudo, né? E aí eu estou trazendo para cá e tirando a dúvida com você dessa questão climática que a gente está vivendo, com a situação lá no Sul e que afeta de todos também. Há pouco gravávamos um programa sobre período de estiagem mais prolongada no Centro-Oeste. Quer dizer, de todas as discussões, mesmo que específicas, há um norte aí de uma discussão mais preocupante, não é não? Não tem a menor dúvida. Você olha para a Índia hoje, imagine o desafio de um governo que está lá, com temperaturas de 52 graus no campo, tendo que alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, que vê o recurso mais precioso, que é a água, diminuído enormemente. Então, essa pressão sobre esses governos é bastante grande. O que existe a necessidade é cada vez mais de se discutir isso de forma estratégica, não simplesmente da forma que nós vemos às vezes, aonde o assunto é trazido de maneira para apavorar a população, apavorar todo mundo, daqui 3 meses esquecem, né? É difícil esquecer a tragédia do Rio Grande do Sul, mas por que nós tivemos que chegar a ter uma tragédia daquele tamanho se existia como atenuar ela? Então, é uma tendência do ser humano, não é do brasileiro, é do ser humano, de que desconfiar um pouquinho, né, daquilo que é possível de ser diminuído o impacto. Nós não podemos lutar para soluções imediatas nas questões climáticas, mas nós podemos trabalhar preventivamente. E o preventivamente, no Brasil, é possível. No Brasil, é possível destravar a irrigação, por exemplo, sem afetar o abastecimento de água. Para isso, existe a Rede Nacional de Irrigação, que está aí fazendo um trabalho muito interessante, e nós precisamos desses recursos, precisamos sair da discussão ideológica do uso da água e passar para a discussão científica, né? Se Nebraska, há quase 100 anos, irriga o que irriga, por que é que nós, com tanta água indo direto para o oceano, não podemos fazer um bom uso dela? E a água não desaparece, né, Garcia? Ela é só encaminhada de uma outra forma, ela retorna aí para o meio ambiente. Uhum. Marcelo, bom, é difícil a gente falar da situação do Rio Grande do Sul em termos econômicos, né? Porque a questão humanitária é tão forte, tão preocupante, né? Tão impactante lá. Mas, enfim, ao mesmo tempo é necessário também, né? Tem um reflexo grande. E aí, puxando para as culturas que falávamos aqui, especificamente o feijão, qual é a representação do Rio Grande do Sul na produção de feijão? Que impacto teve todo esse desastre para a produção? Teve algum? Olha, me desculpe, mas o impacto talvez maior, o desastre maior no feijão já vinha ocorrendo na medida em que o governo estava taxando com ICMS o feijão no Rio Grande do Sul. Isso fez com que reduzisse o feijão no Rio Grande do Sul a cerca de 2% da produção nacional. Os produtores do Rio Grande já haviam colhido cerca de 80% de todo o feijão que ia ser colhido lá. Então, o impacto é muito mais no Estado. Havia um impacto já acontecendo antes, trágico para o feijão, que era a questão da taxação do ICMS. Agora, nós não temos um grande impacto vindo de lá, mas vemos que o feijão pode impactar positivamente no Rio Grande do Sul se o governo for sensibilizado para a necessidade de tirar esses impostos. Aí o Rio Grande do Sul pode também ter como parte da sua diversificação de alternativas para trazer renda para o produtor a produção de feijões. A produção de feijões para o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para a exportação. Estrategicamente, o Rio Grande do Sul tem uma posição invejável em termos de logística. E o Paraná teve impacto também, com o clima também, que subiu um pouco, né, por Santa Catarina e Paraná, muita chuva nesse período, agora no mês de maio, principalmente. Teve impacto na produção? Teve, mas principalmente no Paraná, o impacto foi na qualidade. Nós tínhamos aí previsto, pelo menos da Secretaria da Agricultura e Conab, cerca de 180 mil toneladas de feijão preto a mais do que o ano passado. Por isso, os exportadores buscaram a exportação.
e se comprometeram lá fora com 50 mil toneladas. Aí veio o problema do clima, afetou uma parte dessa produção, principalmente de feijão preto, com brotado, com alguns tipos de problemas aí de qualidade, nada que afete a parte nutricional, mas visual do grão. Então, foi afetado, haveria mais feijão, nós poderíamos ter aí uma agregação de valor na exportação, além do mercado interno ficar tranquilamente abastecido. E isso se perdeu em grande medida. Estamos avaliando ainda em que grau esse defeito, esses problemas na qualidade vão aparecer, quanto disso pode se retirar em processamento, né, através de maquinário próprio para isso, e ver o que pode ser recuperado do total que nós temos aqui. Mas eu diria que o impacto foi menor do que poderia ter sido se nós tivéssemos uma safra normal, de volume normal aqui no Paraná. Certo. Bom, Marcelo, vamos falar de expectativa um pouco mais. Eu quero voltar um pouquinho para essa questão que você me disse do empenho da pesquisa também em produzir, no caso do feijão, para que esteja mais, eu diria, em consonância com o que espera o consumidor, na questão de praticidade. Como você falou, tem um trabalho forte da pesquisa. E eu pergunto também que trabalho tem feito o IBRAF no sentido de até marketing, de divulgação do que se faz hoje na produção, né? Que precisa chegar à mesa, além do produto, mas precisa chegar ao conhecimento do consumidor, o trabalho que é feito da nossa produção, da eficiência, de novas variedades, tanto aí no feijão quanto no gergelim, outras culturas, os pulses também. Mas como é que o IBRAF trabalha nisso, num momento em que marketing, divulgação do que se faz tem sido tão importante aí por conta da tecnologia? Como é que isso chega ao consumidor também? Bom, as mídias sociais têm auxiliado bastante. Nós vemos as mídias sociais realmente sendo utilizadas, não só diretamente pelas mídias do IBRAF, mas também as mídias que nós buscamos impactar. Nós temos conversado com muitas empresas que são distribuidores, que são, de alguma forma, envolvidos aí com a produção de feijão, para a gente falar mais a respeito de feijão. Fechamos uma parceria o ano passado e tivemos um primeiro evento em Cascavel com a Univel, uma universidade. Essa universidade está disponibilizando todo o seu aparato, toda a sua cadeira de propaganda e marketing, que é bastante famosa, para criar uma campanha para aumento de consumo. Temos feito alguns eventos com o Sebrae. Temos uma campanha que está ganhando cada vez mais impacto, tem impactado mais consumidores, que é o Viva Feijão, também nas redes sociais. Buscamos pautar a imprensa também com aquilo que é verdade ou foi checado novamente sobre benefícios do consumo do feijão. E é interessante porque não passa uma semana, não dá 15 dias, vamos dizer assim, ao longo do ano, sem que você tenha a publicação de algum artigo em algum site de relevância, algum local de referência mundial dos benefícios do consumo do feijão ou dos pulses, né, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, tudo isso é um esforço bastante interessante e que vai repercutindo. A nossa expectativa é que nós possamos frear a queda do consumo do feijão e retomar um aumento de consumo, porque o brasileiro gosta de feijão. Se a gente produzir o suficiente para o brasileiro ter o feijão a um preço com uma oscilação menor, não tenho a menor dúvida de que nós vamos consumir mais feijão. É tradição e tão versátil, né? Talvez poucas das nossas culturas tenham tanta versatilidade, nem em todas as regiões do Brasil se consome feijão e de várias maneiras, também pelo potencial de cada variedade. E é importante que se fale cada vez mais, que novas gerações também consumam cada vez mais, pela importância nutricional também que tem o produto, né? Marcelo, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Garcia, foi um prazer e eu desejo que todos possam ter aí um bom prato de feijão com arroz aí nos próximos dias, possam saborear o resultado do nosso agro. Sempre, que bom. Amém aí, Marcelo. Muito bem, muito obrigado a você de casa aí também que acompanhou com a gente todos os grãos
A gente volta no próximo programa. Um forte abraço e até mais.